O poder do sol vem sendo estudado há milhares de anos. No passado, o solárium eram locais de cura de diversas doenças. Durante muito tempo passamos pensando no sol como um grande vilão para a saúde. E hoje sabemos novamente que a ciência reestudou seus conceitos obsoletos e hoje sabe da importância do efeito do sol sobre as plantas e sobre nós, seres humanos. O que de mais importante tem no sol é sobre a incidência na nossa pele nós podermos produzir a vitamina D. É uma vitamina que foi denominada vitamina, mas que sabemos que é um hormônio, que ela não pode ser ingerida na forma ativa. Nós precisamos ter a incidência do sol na nossa pele e através disso o estímulo à produção de vitamina D3 a partir do substrato colesterol, ou seja, entraria aí como mais um dos hormônios esteroidais, aqueles que são produzidos a partir do colesterol, assim como a testosterona, como cortisol, progesterona, aldosterona, pregnenolona, DHEA, androstenediona e aí por diante. São hormônios que precisamos do colesterol para produzir, como a vitamina D. Então a vitamina D é chamada na verdade de hormônio D e desempenha diversas funções no nosso corpo. Ela é responsável mais ou menos por 8 a 10% dos nossos genes. Não única responsável, mas ela consegue afetar positivamente ou negativamente, em níveis inadequados, praticamente isso. São quase 2.000 genes que podem ser gerenciados, ajudados, auxiliados ou prejudicados pela falta da vitamina D3. Mas hoje realmente a maioria das pessoas tem poucos níveis de vitamina D no sangue. Normalmente nós calculamos esses níveis para uma média. Então quando a gente vê lá no examezinho de 20 a 100, aquilo é uma média da maioria, 96% daqueles que fizeram esses exames, que fazem esses exames, se encontram nessa faixa, ou seja, mais ou menos 2,5% está acima disso, 2,5%, 2,5% de quem faz os exames estaria abaixo disso. Isso é matemática, isso não quer dizer que é bom ou ruim para a saúde, é simplesmente a média, matemática, uma curva que a gente chama de curva de Gauss. Bom, mas o que os estudos nos sugerem? Que níveis mais altos de vitamina D, e não simplesmente dentro da normalidade, é que auxiliam o nosso corpo a ter menos câncer, menos obesidade, menos doenças degenerativas, menos diabetes. Então praticamente todas as doenças atreladas ao processo de envelhecimento podem ser prevenidas pela vitamina D. Isso também não quer dizer que simplesmente tendo vitamina D boa e fazendo tudo de errado, a pessoa não vai desenvolver doença, mas é uma proteção a mais. A maioria dos estudos são relacionados à depressão. Então pessoas com mais baixos níveis de vitamina D têm mais depressão, a câncer, principalmente o câncer de mama e o câncer coloretal, intestino. São as pessoas com mais altos níveis de vitamina D, têm menos incidência desses cânceres. As doenças cardiovasculares, as pessoas que têm mais altos, isso não quer dizer simplesmente ter normais. Mais altos níveis de vitamina D no sangue são as pessoas que têm menos doenças cardiovasculares, menos infarto. E hoje, no Brasil, ainda existe uma pesquisa muito intensa e densa a respeito do fator protetor da vitamina D para doenças como a esclerose múltipla, que não tem medicamento que realmente remedie, resolva a situação. Existe um centro de pesquisas na USP que já faz isso há muito tempo, que trata pessoas com esclerose múltipla com altas doses de vitamina D. Então, cada vez mais, nós sabemos que a vitamina D é vital, é importante para principalmente a prevenção de doenças, que o ideal seria ter altos níveis, e aí não adianta só ter 20, ter 30, o ideal é ter altos níveis, dentro daquele padrão de normalidade, né, até o 100, e que, já que há uma dificuldade muito grande de termos bons níveis de vitamina D, porque afinal de contas passamos a maioria das pessoas trabalhando dentro de salas, escritórios, não temos mais o contato que deveríamos ter com o sol. Além disso, ainda as mulheres, principalmente as mulheres, que se entopem tomando um banho de protetor solar antes de sair para uma rua que nem sol tem e que nem teria contato com o sol, provavelmente sai do carro e vai direto para o escritório. Então, o ideal seria que nos preocupássemos primeiro em ter de forma natural, ou seja, em alguns momentos do dia, isso depende da localização da sua cidade, de onde vive, do tipo de pele, enfim, tivesse algum contato com o sol, nem que seja na mão ou no pé, não tem problema, qualquer extensão, qualquer parte do nosso corpo. Mas já que mesmo assim os níveis são difíceis da gente atingir bons níveis de vitamina D,
e há preocupação grande com os tumores de pele ou então com as manchas de pele, que definitivamente acontece com excesso. Eu não estou falando de excesso, eu estou falando de ter equilíbrio, de ter bons níveis, de ter contato semanal pelo menos com o sol. Se verificarmos os níveis e não estiverem altos o suficiente, e aí em média o ideal é que seja acima de 40. Por isso que muita gente me manda mensagem e fala assim: não, graças a Deus o meu nível tá bom, tá 21 e o mínimo é 20. Pô, não serve 21. Serve para média, tá na média, mas não, pelos estudos não está protegendo quase nada, absolutamente nada na verdade. Então o ideal, se não conseguirmos alcançar os níveis adequados de vitamina D através de forma natural, que ninguém precisa gastar nada para isso, a não ser um tempinho para a sua saúde, suplementemos. Como que se faz a suplementação de vitamina D? Principalmente através de gotas oleosas, é um hormônio lipossolúvel. Eu preciso de uma vitamina considerada lipossolúvel, eu preciso de gordura para absorção. Então, ou gotas oleosas, ou cápsulas oleosas, ou, dependendo das pessoas, a necessidade ou a possibilidade, inclusive, de injeções periódicas. Mas o mais importante, já que a suplementação é muito barata, eficaz e que o potencial benéfico de saúde para o nosso corpo é gigantesco, não deixemos esses níveis de vitamina D ficarem baixos. O ideal seria que mantivermos sempre o mais elevado possível dentro da faixa da normalidade.